Esse câmbio é especial. Ele suporta cassetes de até 40 dentes. Ele é de 8 velocidades, mas dá para usar com 6, dá para usar com 7, dá para usar com 9 e até 10 velocidades dá, contanto que seu trocador seja de estrada. Eu vou deixar o link na descrição do câmbio que eu comprei. Se você usar esse link, você está ajudando o canal, porque a gente consegue receber uma pequena comissão da compra, tá bom? O valor para você vai ser o mesmo, mas a gente vai ter uma ajudinha a mais. Então esse câmbio pode ser uma boa para quem tem uma bicicleta gravel ou de estrada e você tem um câmbio Claris ou Sora ou até de uma série mais antiga, de um 105, e esses câmbios não aguentam cassetes grandes. Normalmente eles aguentam até 30, 32, até 34 no máximo, mas 40 definitivamente eles não vão aguentar. Ou então você tem uma bicicleta com pé de vela de uma coroa só na frente e você precisa de um cassete maior. Para essas situações esse câmbio cai como uma luva. E ele é um câmbio mais em conta. Você não precisa comprar um Deore da vida para conseguir usar um cassete maior. Para que situações eu não recomendo ele? Para quem vai usar esse câmbio, vai pedalar agressivamente na terra, porque ele é um câmbio de entrada a sério. Então ele é para um ciclismo recreativo. O que significa isso? Um pedal mais calmo, tá? O que vai acontecer se você vai, por exemplo, pedalar agressivamente numa trilha, num single track? Esse câmbio aqui, ele vai pular muito a corrente. Ele é feito para ter uma troca de marchas macia. Então, o câmbio vai pular muito. Se você tiver um pé de vela single, a corrente pode sair da coroa com essa bateção toda. Ele não tem estabilizador de corrente, então realmente eu não recomendo para quem pedala agressivamente. Para todo o resto, ele vai ser uma ótima solução. Eu vou instalar ele numa bicicleta e vamos ver no que vai dar. Então a gente vai fazer a troca desse câmbio a alívio aqui. Ele é um M3100 e um detalhe importante é que ele aguenta até 36 dentes, como muitos câmbios até então. E esse cassete aqui é de 40 dentes e ele tá, apesar de trocar ok, ele tá penando bastante nos pneus maiores. Eu fiz todos os ajustes possíveis e mesmo assim ele melhorou muito, mas ainda dá umas engasgadas, não ficou legal, não ficou 100%. Então eu vou fazer a troca pelo câmbio a sério e vamos ver se vai melhorar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar as marchas para o pinhão menor, para ficar mais fácil. E vamos fazer a troca. Provavelmente eu vou precisar trocar esse conduíte, vai ficar muito curto para o câmbio a sério. A entrada de cabo é diferente, esse alívio. E bem como esse cabo aqui, ele já tá bem curtinho, tá justo para esse câmbio, mas o câmbio a sério, como ele precisa fazer uma curva, provavelmente vai faltar cabo, então vou trocar esse também. Vamos instalar o câmbio a sério. Ao instalar, sempre se certificar que esse parafusinho aqui, esse parafuso aqui, a ponta desse parafuso, na verdade, está encaixando, está pegando nessa abinha aqui, da gancheira do câmbio. Eu sempre rosquei o câmbio nessa posição para me certificar que o parafuso vai encostar na orelhinha da gancheira. Então, rosquei aqui, encostou na orelhinha, não precisa prender muito. Uma coisa que eu faço, que eu prefiro fazer logo depois de instalar o câmbio da bicicleta, é ajustar os parafusos de fixação, o high e o low, sem a corrente. Aí fica muito mais fácil. Um detalhe que eu fiz é que a corrente não está na coroa, está aqui apoiada no quadro. Então, fazendo isso, eu diminuo a tensão da corrente e fica mais fácil conectar os links.
porque a corrente fica soltinha, sem tensão nenhuma. Feito. E agora eu vou, só então vou colocar a corrente na coroa. Feito. E realmente, assim como eu esperava, tá faltando cabo aqui, como vocês podem ver. Eu vou colocar um novo cabo aqui. Esqueci de uma coisa, esse quadro aqui, o cabo passa por dentro. Então, para pegar ele lá embaixo, vou precisar desse kit aqui, da Zito. Nada mais é do que um ímã para conseguir catar esse cabo. Uma coisa que eu gosto muito é usar essa ponta aqui para conseguir pegar lá dentro do quadro. É muito útil, é bem baratinho esse kit, e vou deixar o link na descrição. Agora eu vou precisar medir qual o comprimento do conduíte. Essa é uma parte bem, como é que se diz, importante, porque eu não quero que o conduíte fique muito curto. Então, se ele ficar muito curto, como se fosse assim, desse jeito, o cabo vai fazer uma curva muito fechada, então nessa parte aqui ele vai aumentar o atrito do cabo dentro do conduíte e vai prejudicar a troca de marchas. Ao mesmo tempo, se eu deixar ele muito comprido, como se fosse assim, vai, além de esteticamente feio, vai ter mais chance de enroscar em alguma coisa e também vai aumentar o atrito. Então, o ideal é fazer uma curva em que o conduíte entre o mais reto possível aqui no câmbio. Então, assim, ele não está entrando reto, ele está entrando numa curva. Eu acho que assim ele já está o mais reto possível, sem ficar muito comprido. Então, vou cortar exatamente aqui onde está meu polegar indicador. E aqui eu vou colocar os terminais de conduíte. Sempre bater um pouquinho para o conduíte entrar 100%. Terminal de câmbio, tá? Usar terminal de freio não dá certo, ou não vai ficar tão bom. O câmbio, pessoal, pode ser fixado de várias formas, mas só uma das formas é a correta. Sempre que vocês tiverem dúvida, é só olhar onde está o canal aqui. O cabo tem que fazer sempre uma rota reta aqui, da onde ele sai aqui até o ponto de fixação dele. Se você olhar bem o câmbio, você vai ver que tem um canal já. E isso vai te esclarecer como prender esse cabo. Fixou o câmbio, sempre puxar aqui 10 vezes com uma certa força. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Depois de ter feito isso, o cabo aqui está bem soltinho. Então, fazendo isso, eu eliminei a necessidade de fazer um reajuste depois de um tempo, porque eu já tirei toda a folga que poderia ter desse cabo. Então eu vou soltar de novo e puxar um pouquinho o cabo para prender ele em cima. Deu tudo certo aqui com a troca, o câmbio está trocando bem legal, pelo menos no stand. Eu ainda vou andar com a bicicleta para me certificar de que está tudo certo, mas por hora acho que já podemos cortar esse cabo aqui. Geralmente eu deixo uns 4 dedos, parece meio longo, mas eu gosto de deixar uma reserva para se eu precisar fazer algum ajuste de posição, não faltar o cabo e não precisar trocar o cabo. Vou colocar o terminal de cabo de câmbio aqui, para ele não desfiar. E uma coisa legal é que eu gosto de assinar
esse terminal. Como que eu faço? Eu faço aqui um set. Eu marco aqui uma barra aqui, e depois uma barra na diagonal com um alicate. Então fica uma espécie de set aqui. Fiz o teste, o câmbio está aprovado. Peguei subida, peguei descida esburacada. Nas descidas ele não pulou a corrente. Tá trocando super bem. Então tá super aprovado. Ele não tá com nenhuma dificuldade no pinhão 40. Então é isso. Vou fazer mais umas modificações nessa bike. Eu vou trocar essa coroa porque a relação está muito leve na cidade. Vou colocar o link para o review da coroa que eu vou fazer logo mais, tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço e boas pedaladas.